Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Essa sexta-feira, dia, é, dia 11, véspera aí do Dia dos Namorados. É, vou pedir aí pro pessoal, tá, de Ciência da Computação para entrar em contato com a coordenadora para ver se ela passa para nós, professores, tá, as notas da multidisciplinar, tá? É, eu tenho acesso aí ao contato com o professor de tenho acesso aí ao professor de direito, né? E o professor de administração, eu peguei o contato dele, mas da coordenadora de ciência da computação, não. Não consegui falar com ela. Então, só pedindo aí para depois ficar mais fácil na hora do professor fazer o lançamento das notas, tá? Bom, o semestre está acabando, pessoal. Temos mais aula de hoje, a, da semana que vem, dia 18. E a outra semana aí a gente já vai ter a revisão para a prova e depois, dia 2 a nossa avaliação aí do segundo bimestre, tá? Então aí só relembrando, né? Quem ainda não fez as atividades, está fazendo ali para não ter problemas com nota depois. Beleza? Vamos dar início então. Nas aulas passadas nós começamos então a falar sobre globalização. Nós conceituamos o que é a globalização, né? Que ela tem ali aspectos global, mundial, de questões econômicas, sociais e culturais, né? Nós falamos ali dos principais pontos, que nós vamos ter pontos, aspectos positivos e negativos na questão da melhoria tecnológica de informação, de qualidade de vida, dos meios de transporte, que tem lá os seus pontos positivos e negativos. Falamos aí também da globalização econômica e vimos aí os blocos econômicos, né? E suas características, seus níveis de integração ou tipos de blocos econômicos. E aí foi a matéria da nossa aula passada. Até aí, né, só para a gente fazer uma introduçãozinha, que nós vimos aí desses pontos de globalização, tá? Hoje, então, nós vamos ver aí mais um ponto da globalização, que é a globalização cultural. Então, né, nós vimos aí a questão da globalização, quando ela surgiu, né, que a gente pode remeter a vários pontos históricos, tá? Da mesma forma na globalização cultural, né? Se nós formos pegar toda vez que o homem se desloca no globo, ele acaba levando parte da sua cultura. Vamos colocar aqui o homem como ser humano, né? Não como aspecto sexual ou de gênero masculino, mas sim, como contexto geral, ser humano. Então, quanto menor era a integração entre as pessoas, entre os povos, cada um tinha a sua identidade cultural, a sua cultura. Então, a partir do momento que se tinha contato, acesso a outros povos,
se tinha acesso a outras culturas, então aí nós tínhamos combinação de duas ou mais culturas, costumes, então aí nós teríamos uma ideia do multiculturalismo, que aí pode vir a ser um pluralismo de questões étnicas, raciais, de sexo, de religião. Na América, podemos colocar aí a vinda dos europeus, né, tanto para a América do Norte quanto América Latina, que eles encontraram culturas diferentes aqui na América, né? No Brasil aí nós podemos colocar logo na chegada dos portugueses, já tivemos aí um choque, né, de culturas entre a cultura do nativo, chamado de índio, do europeu, português, e dos africanos aí que vieram trazidos como escravos. E cada vez mais tendo aí a melhoria dos meios de transporte, dos meios de informação. Nós tivemos outros povos europeus vindo para o Brasil, tivemos até mesmo povos asiáticos vindo para o Brasil, que acabou gerando toda a miscigenação que nós temos no Brasil, várias culturas diferentes, né? O respeito a todas essas culturas. Hoje, no Brasil, você tem aí, além, né, dessa questão da cultura indígena, da cultura afro, você vai ter aí cultura árabe, muçulmana, né? Você vai ter aí a cultura até mesmo do cristianismo, cultura do europeu, né? Todas elas juntas ou cada uma separada, né? Culturas que surgiram aqui também, você pode ter aí a cultura do gaúcho, né? Das tradições gaúchas, como exemplos, né? Hoje é muito mais fácil você ter acesso a uma informação, a uma questão de cultura, do que se tinha há tempos. Vamos colocar aí a abertura dos mercados, né? A abertura cultural, um exemplo, a vinda de animes, mangás para o Brasil, né? Aconteceram em década de 90, 2000 em diante. Tivemos aí também essa questão desta cultura. Com o avanço aí da globalização, então, na década de 80, 90, nós temos, então, um problema, que nós vamos ter aí essa diminuição das fronteiras, sejam elas físicas, né, pelos meios de transporte, ou não físicas pelos meios de informação, que nós vamos ter uma tentativa e, muitas das vezes, uma tentativa que consegue ser imposta de uma questão hegemônica, né? Vamos tentar entender aí de você querer criar uma cultura padrão, uma cultura homogênica, né? A mesma cultura que seja para o globo inteiro. Então aí que se coloca a questão da globalização da cultura, globalização cultural, né? Você ter todo esse mix de culturas e muitas dessas culturas tentando ser afastadas para se ter uma cultura só ou poucas culturas aí hegemônicas, dominantes, homogeneizadas, né? Aí nós vamos ter essa questão da homogeneização, vai ser, né, a mesma situação, a mesma teoria, a mesma cultura, a mesma identidade para o globo inteiro. Aqui começa a surgir um problema, né? Nós vamos ter aí alguns problemas de que essa hegemonia, essa homogeneização, ela não vai ser aceita, né? Não vai ter um consenso. Então começa a surgir conflitos, né? Nós vamos pegar aí, por exemplo, conflitos de culturas hoje que nós temos acesso aí, né?
a divergência lá sobre a questão entre os árabes, muçulmanos, os judeus, hebreus, cristãos, a Palestina, Israel, né? Nós vamos ter a própria questão aí de que muitos falam do terrorismo, de ataques, né? De como é que você vai explicar de repente para uma pessoa, para um árabe que ele provocar os atentados dele, os atentados que foram ditos que foram deles, né? O 11 de setembro de 2001, por exemplo, que aquilo ali é errado. Né? Na cultura, nos costumes, nas concepções construídas pela história daquele povo, para eles aquilo ali é correto. Então, aí que surge o problema da homogeneização da cultura e que vai surgir a questão do multiculturalismo. O multiculturalismo nada mais é do que aí a questão de reconhecermos essas várias culturas, respeitá-las. Ou podemos colocar aí talvez como um marco inicial do multiculturalismo uma, a discussão nos Estados Unidos, né, da questão das minorias que começaram a se rebelar, a mudar certas questões de racismo, os negros, ou os homossexuais, homoafetivos, e também um outro grupo aí, as mulheres. Então, se tinha lá distinções entre homens e mulheres, ou entre o branco e o preto, né? Tinha entre o branco e o negro, que segregavam a população, né? Escolas só para brancos ou só para negros, bairros para brancos ou bairros só para negros. Então, nessa questão aí que essas culturas, esses grupos que vão ser chamados de minorias. Ah, professor, então o senhor está querendo me dizer que mulher é minoria, mas eu vou lhe dizer que não, professor. Por quê? Porque se nós formos pegar em uma questão quantitativa, nós vamos verificar que existe mais mulher no mundo do que homens. Aqui, na verdade, essa questão de minorias, pessoal, não é nessa questão quantitativa, mas sim de uma minoria que, uma parcela da população que precisa de alguém que lhe dê voz, de alguém que lhe dê garantias, de alguém que lhe dê direitos. Tá? Porque, em tese, não possui. Então, nós vamos ter aí essa concepção de minorias. Inclusive, esse é conceito amplo, utilizado pelo direito, tá? Então, nós vamos ter aí essas minorias, esses grupos, tá? Nós podemos colocar vários grupos diferentes, né? Eu coloquei os homoafetivos, mas podemos colocar os LGBTQ em geral, né? Os negros, os índios, a questão das mulheres, mais uma vez, deficiente, idoso, todo aquele grupo de pessoas que precisa de um espaço, que precisa de uma voz, que precisa de uma tutela, que precisa de uma proteção de alguém. Esse alguém vai ser o Estado. Tá? Então, nós vamos ter essa concepção aí de minorias. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, Até aí nenhuma dúvida, então, né, pessoal? Bom, só realmente essa pausinha aí só para ter uma ideia mesmo se vocês estavam me ouvindo bem
Até parei aqui para ver no celular se realmente estava tendo um retorno legal. Então, nós vamos ter essa questão do multiculturalismo. Tá? Então, essa questão das várias culturas, do pluralismo cultural, que deve ser respeitado, que deve ser tolerado, que deve ser ter o espaço de voz. Então, aí, inclusive, vai ter as vertentes diferentes, né, do multiculturalismo monocultural, e reconhece que existe essa diferença, essas diferenças. Porém, ele entende que a dele é a que tem que sobrepor. Nós vamos ter o multiculturalismo liberal, que é o que reconhece a questão da tolerância dessas diferenças. Nós vamos ter uma outra vertente do multiculturalismo, que diz que, né, essas questões têm que se ter espaço. Então, nós podemos aí, inclusive, falar de que hoje nós temos aí Dia da Mulher, que é para lembrar dessa questão das minorias da mulher, né, o Dia do Índio, o Dia da Consciência Negra, são eventos que nos lembram dessas situações e desse pessoal que precisa de voz, que precisa de espaço, tá? Que são pessoas que aí buscam os seus direitos para atingir aí a dignidade da pessoa humana, tá? Então, quando nós falamos de globalização cultural, multiculturalismo, nós também vamos entrar dentro de um ponto que são os direitos humanos, em que, em tese, né, pelas suas características, é um grupo de direito histórico, então eles surgem de acordo com a necessidade do ser humano, tá? Por isso que ele é chamado de direitos humanos, que ele decorre da personalidade humana, do fato de sermos pessoas. Tá? Então, eles surgem no decorrer da história. Principais marcos aí, podemos colocar Revolução das colônias dos Estados Unidos, das colônias da Inglaterra, né, que se criou os Estados Unidos, Revolução Francesa, a primeira delas, Declaração do Bom Povo de Virgínia, Estados Unidos, e aqui a Declaração de Direitos do Cidadão, da Revolução Francesa, que cria aí, então, os direitos chamados de liberdades civis e políticas. Então, coloca-se várias restrições ao Estado, direitos que o Estado não pode me tolher. É o meu direito de ir e vir, o meu direito de exercer a cidadania, o meu direito de votar e ser votado, o meu direito de exercício de profissão, exercício de pensamento, exercício da livre iniciativa, que então surge os primeiros direitos humanos, né, que daí parte do que nós vimos aí, que é a questão da economia, ela decorre aí da livre iniciativa privada, que é um desses direitos que surgem, tá? Junto com os direitos aí civis e políticos, que são as primeiras liberdades dos direitos humanos. Passando um pouco mais para a história, nós vamos ter aí os direitos sociais, tá? Direito à educação, trabalho, saúde, que surgem no começo aí do século XX, né, 1913, 1917, com o reconhecimento da necessidade de se proteger esses direitos pelo Estado, tá? Que então nós vamos ter aí o surgimento do que alguns falam dos direitos de igualdade, tá? Direitos de igualdade porque são direitos sociais, são direitos coletivos. Não que as liberdades não fossem iguais, tá? Mas ali seriam direitos mais individuais, direitos mais visando o indivíduo de forma separada, e aqui para frente
nós vamos ter aí os direitos coletivos, transindividuais. Aqui, então, nós vamos ter aí dois princípios muito importantes também, né, que é da liberdade e o da igualdade, que, inclusive, vamos trazer dois aspectos principais aí que nós falamos, né, de dar voz a minorias, de que as pessoas têm que ter o seu espaço. Elas começaram a ter essa voz, a ter esse direito, né, quando surge então essa questão de coletividade, de igualdade. Todos são iguais perante a lei, né, sem distinção, cor, raça, credo, sexo, religião. Então, surge aí neste momento, né, vamos colocar aí, o marco fundamental de tudo isso em 1945, 46, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da ONU, né, mais uma, a principal instituição aí global, depois da Segunda Guerra Mundial, que é a instituição que gera e tenta defender esses direitos, tenta dar voz a essas pessoas, criando aí, inclusive, vários documentos, né? Nós temos aí Declaração Internacional de Direitos da Criança, de Proteção da Mulher, de erradicação do racismo, dos direitos do deficiente. Então, são vários documentos internacionais, né, que vários estados participam para tentar garantir esses direitos humanos, que são direitos universais, são direitos que atendem a todos, pertencem a todos por serem, né, oriundos da natureza do ser humano. Aqui, mais uma vez, tá, nós vamos ter o problema da cultura, do multiculturalismo. Ah, professor, por que que o senhor coloca um problema? Mais uma vez, né, nós estamos aí falando das minorias, né, como o exemplo que o professor citou, né, é, como é que você vai dizer para uma mulher árabe, muçulmana, que ela vive em indignidade, por exemplo, por não poder se vestir como ela quer, na visão nossa, ocidental, Brasil, Estados Unidos, porque ela tem que cobrir todo o corpo. Da mesma forma, uma visão que essa mulher muçulmana pode ter da promiscuidade ou, né, que a mulher não se proteger, não proteger todo o seu corpo. Então, são as questões da cultura que estão enraizadas, que geram todo esse dinamismo cultural, né, toda essa pluralidade cultural, que com a globalização parte dela se quebra, né? Vamos aqui colocar, por exemplo, uma questão cultural, classes sociais. Hoje você não tem uma estrutura tão rígida de classes sociais. Ah, professor, mas o senhor está dizendo isso, mas nós vamos ter aqui o rico, vamos ter o pobre, vamos ter o classe média. Vejam que mesmo dentro dessas classes nós vamos ter aqueles alto, médio, baixo, então já são níveis, né, que já quebram esse padrão. Nós vamos ter outras situações aí de que hoje você consegue de repente ter algo de uma classe econômica um pouco melhor, com a questão da globalização econômica, com a questão aí da importação, da exportação, de você ir num país, Paraguai, por exemplo, comprar algo mais barato. Então você acaba tendo, mas a classe X só usa tal marca. Hoje você vai ter aí roupas da mesma etiqueta, de repente sendo vendida camelô, que é cópia, réplica, ou
como eu falei, né? O exemplo do Paraguai, você consegue comprar, vende uma calça dessa aí mais barata, por não ter uma carga tributária. Então você consegue ter toda essa questão quebrada aí da questão do multiculturalismo, não, das classes econômicas. Então vejam que o multiculturalismo também ele cria uma ruptura com o modelo padrão, né, um padrão moderno que nós temos aí de arraigado, né, de que as coisas não podem mudar, né, os exemplos aí que eu coloquei para vocês, por exemplo, do padrão de classe social, classe econômicas aí, né, a mesma questão da segregação, né, do negro, do branco, do homem e da mulher, que hoje cada vez mais se busca não ter. Então nós buscamos aí cada vez mais ter uma tensão, uma compreensão da igualdade, né? Dando voz a quem precisa. Então, nesse aspecto, tá, surge um outro viés aí do princípio da igualdade, que vai ser aí então a igualdade material, em igualdade formal, todos são iguais perante a lei, e a igualdade material, então, vai ser tratar os iguais de forma igual, os desigual de forma desigual no nível de suas desigualdades. Bom, o homem e a mulher são desiguais? São. Então, vamos equipará-los. Ah, como é que nós os equiparamos? Bom, jeito, relação ao trabalho. Ah, o homem consegue carregar mais peso. Opa, então vamos colocar uma limitação aqui na legislação que a mulher não possa carregar o mesmo peso que o homem. Ah, mas a mulher tem filho. Opa, então ela tem direito a ficar afastada do trabalho num período maior para ficar com o filho do que o homem, né? A questão é da violência, né? Se protege, tem a questão da proteção da mulher aí com a questão da Lei Maria da Penha. Nós temos aí a questão dos negros, né? Vamos dar voz a eles também, então vamos criar aí a questão de cotas nas universidades para que eles tenham acesso às instituições de ensino, porque eles são defasados por todo sofrimento, por toda dívida que a escravidão gerou para essas pessoas, né? Devido a essa questão de étnica, racial. Então, aí nós temos essa questão do direito, né, que é essa questão da igualdade material, ou que também pode ser chamada de igualdade de condições ou de oportunidades. Então, nós vamos dar aí paridade de armas. Ah, são pessoas diferentes, vamos deixá-las com as mesmas armas, entre aspas, né? Então, mas elas não vão ter as mesmas condições. Vamos fazer com que seja possível, entre aspas, um ter um privilégio que a outra não possui, é nessa questão dos direitos da mulher, que eu exemplifiquei para vocês, a questão dos negros, que eu exemplifiquei com essa questão das cotas, os deficientes, que também possuem cotas aí para trabalho, possuem outras situações previstas aí em legislação. Então, toda vez que nós temos aí uma previsão, tá, em uma legislação específica que proteja um grupo específico, nós podemos falar que há uma minoria, neste caso, porque elas estão tendo aí a voz, seu espaço sendo, em tese, criado pelo Estado para equiparar para com o aquele que não é tido como minoria. Ah, professor, e quem não seria minoria? Bom, nós formos fazer por eliminação, tá? Nós vamos ter aí, então, o homem branco, hétero, entre 18 e 60,
anos de idade, né? Porque menor de 18 é criança ou adolescente, acima de 60 é idoso, que não possua deficiência. Eu coloquei para vocês o homem, porque já tem a questão da mulher, o branco, porque tem essa divergência entre o branco e o negro, o hétero, porque hoje nós temos aí a questão do LGBTQ+, que aí vai ter todos esses problemas. Só que nós temos que tomar muito cuidado, quando nós falamos aqui de multiculturalismo, de direitos humanos, de universalidade, de culturas, de direitos, para a gente tomar cuidado para não inverter, não deturpar a situação. Ah, professor, como assim deturpar a situação? Então vejamos lá. Tá? Não estou a criticar se é certo ou se é errado. Tá? Mas hoje, se eu sou contra, se eu tenho uma opinião contra, tá? Questionando aí questões do feminismo, né? O feminicídio. Então, se eu matar uma mulher, a minha pena vai ser maior se eu matar um homem, relação doméstica. Bom, eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, mas se eu me manifesto contrário hoje, talvez numa rede social, eu vou ser linchado, eu vou ser crucificado, eu vou ser cancelado nas redes sociais, porque eu sou contrário, eu sou conservador, não sou progressista, né? Esses tempos atrás, se teve uma notícia que uma rede de lojas ia abrir um trainee apenas para negros, né? Aí se criticou ser só para negros porque iria ser um racismo. Aí veio pessoas, eu não estou também criticando se está certo ou se está errado, escrachando, cancelando, porque o racismo é contra negros. Se você for pesquisar no dicionário, racismo é discriminação por cor ou raça ou etnia. Aí surge uma frase do racismo inverso, né? Que seria aí o racismo contra o branco, né? É inverso, porque para essas pessoas o racismo seria o racismo estrutural que sempre foi contra o negro, né? Questão da homofobia, que às vezes pode ser deturpada também, né? Qualquer coisa que se fala pode vir a ser interpretado, pode vir a ser trazido como homofobia, sendo que a heterofobia não existe para esse povo, para essas pessoas, né? Apesar de, na minha concepção, como existe uma, também vai existir a outra. Ah, professor, o senhor está então a nos dizer que não é possível a gente ter aí um multiculturalismo, da gente ter uma concretização de direitos humanos, de todo mundo ter uma vida digna, de todo mundo ter concretizado a liberdade, a igualdade. Não, eu estou dizendo que pode, né? Só temos que ter cuidado para não termos inversão de valores ou deturpação dos valores, tá? Outra questão, não estou dizendo que é errado as minorias terem direito à voz, terem direito a questionar, a exercer os seus direitos, seja direito de votar e ser votado, né, que muitas dessas minorias foram conquistando conforme foram tendo voz, né, o direito ao trabalho, melhorias, qualidade de vida, questão de saúde, né, diferenciações aí, questões previdenciárias, por exemplo, tá? Não estou dizendo que é errado, pelo contrário, é certo. Só que não podemos confundir, não podemos aí deturpar, tá? A questão de luta pelo direito, violando o direito de outrem, né? Porque da mesma forma que eu tenho o meu direito de brigar pelo meu direito, o outro também tem o direito do direito dele, né? Então,
trazendo a miúdos essa minha fala, né? Não é porque o outro tem um posicionamento diferente do meu que ele vai estar errado, que ele tem que ser lacrado, que ele tem que ser cancelado, né? Nós temos um problema muito sério hoje com essa questão da globalização, os meios de comunicação, que acabam gerando toda essa cultura, toda essa política, né? Do que, eu estou certo, você está errado. É, alguns aí das mídias, né, colocam a questão das bolhas disso, bolhas daquilo, tá? Sendo aí que os direitos humanos, como eu falei para vocês, eles servem para proteger toda e qualquer pessoa humana. Até porque uma das características desses direitos, como eu mencionei, é a universalidade e a outra é a historicidade, que esses direitos surgem de acordo com a necessidade histórica. Nós tivemos a necessidade histórica das liberdades individuais, dos direitos coletivos, sociais. Depois, vamos colocar aí mais para frente, os direitos aí também trazidos em teoria dos direitos humanos de dimensões. A primeira dimensão, as liberdades individuais, direitos civis, direitos políticos. Segunda dimensão, os direitos sociais. Terceira dimensão, aí os direitos trans, individuais ou direitos coletivos ou eh, difusos. Um exemplo aí, o meio ambiente, né, que tem que ser protegido para todos no globo, independentemente de quem seja o seu sujeito, ou mesmo que seja um sujeito definido, né, nós temos que ter toda essa proteção, né? Aí nós podemos colocar também, tá, a questão de democracia, tá? Nós vamos ter aí, depois, mais para frente, na evolução histórica dos direitos, os que vêm a ser aí chamados de quarta dimensão, são direitos mais novos, aí, que são os direitos genéticos, né, os direitos do DNA, né, a questão da minha identidade genética, pesquisas genéticas, células-tronco, podemos também falar de questão de identidade de gênero, tá? E nós vamos ter aí também, Paulo Bonavides traz aí a quinta dimensão, que seria o direito à paz, né? Muito embora a gente viva sempre em guerra, sempre em conflitos, ele traz aí que um direito humano é o direito à paz, e até então aí a última dimensão que nós temos é o direito à água potável, apesar do nós já falarmos ali do direito ao meio ambiente equilibrado, que nós falamos da água potável porque se entende que hoje a água potável ela precisa de uma proteção mais especial ainda, até porque alguns, né, dizem aí fora até dessa questão dos direitos que muito possivelmente uma próxima guerra mundial aí, se houver, seria por questão de água potável. Alguns, alguns inclusive chamam aí, né, a água de ouro branco, ouro transparente, alguma coisa nesse sentido, né? Assim como nós tivemos as outras guerras ali por território ou por fontes energéticas, seja carvão, seja petróleo, né, as guerras do Kuwait, do Vietnã, o Oriente Médio ali, que sempre tem conflitos por causa de petróleo, ou as guerras religiosas, né, que também são problemáticas, são conflitos, porque não se chega aí a uma questão de paz, né, que seria o que o Paulo Bonavides coloca na questão da quinta dimensão, que aí seria para que a gente tivesse uma paz global, né, algo tendente aí para atingir toda a população, né, para que a gente conseguisse viver em paz. De repente, como diz o John Lennon na música dele lá, Imagine. Então, seria essa a questão aí da possibilidade
da paz. Tá? Esses direitos humanos também, eles são prescritíveis, né? Eu posso exercê-los eles quando eu precisar exercê-los. Eles são inalienáveis, ou seja, eu não os vendo. Ah, professor, mas aqui um dos meus direitos individuais é a minha imagem. Eu quero participar do Big Brother, mas eu vou violar a minha imagem? Então, são inalienáveis, porém, são alienáveis, são imprescritíveis, porém, o exercício deles pode ser suspenso mediante um contrato, né? Não é que eles deixam de existir. O detalhe tá aqui, o interessante está aqui. Não é que esse grupo de direitos humanos, né, eles deixam de existir, porém, tá, eles temporariamente ficam suspensos, ficam desativados. Ah, professor, mas se eu tenho problemas, conflitos entre direitos, né? Vamos colocar aí a relação da pandemia, né? Nós vamos ter um conflito aí, porque nós temos decretos que para proteger a saúde, nós temos restrição de horário de funcionamento, de dia de funcionamento, nós temos restrição até mesmo do direito de ir e vir, né, com os chamados aí, toque de recolher. Como nós verificamos aí, então, né, qual desse direito é mais importante? Vemos que todos têm o mesmo grau de importância, que então ah, teria que ser feita uma análise de ponderação, né, que um fosse suspenso temporariamente, entre aspas, para que o outro pudesse ser protegido, pudesse ser tutelado, porque no momento tem uma importância maior. Mas ambos continuam existindo, continuam tendo a sua validade. Amanhã ou depois, esse conflito pode acontecer de novo. Podemos analisar de uma forma diferente. Podemos entender que essas suspensões dos direitos têm que ser revistas. Toque de recolher acaba, as restrições de horário, restrições de dias acabam, porque se pode vir a ter as liberdades retomadas. Então vejam que daí é uma questão de ponderação, é uma questão de proporcionalidade, ver qual o direito que mais precisa ser resguardado naquele momento. Na aula de hoje, pessoal, o pessoal aí da contabilidade, da administração, da ciência da computação, da publicidade, talvez acaba talvez tendendo a ter uma dificuldade um pouco maior, porque o professor fica falando do direito, né? Mas são discussões, tá, que surgem quando nós falamos de multiculturalismo numa vertente, tá, de proteção das minorias que surgem com a globalização. Como nós vimos quando nós falamos de globalização, nós vamos ter aquelas pessoas que são superiores, né, que vão ser aquelas que detenham uma maior condição econômica, por exemplo. Nós vamos ter aquelas pessoas que vão ter que ter um desenvolvimento maior, né, ou vão pegar em questão de países, né, os seus países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Então, nós temos que também ter essa discussão da proteção de direitos, tá? Dessas minorias, desses grupos, até mesmo desses países mais fragilizados na globalização, até porque nós acabamos tendo um problema social, cultural, provocado pela globalização, que também daqui, tá, é mais um fundamento para que surja os grupos anti-globalização ou a favor da desglobalização. Um dos fundamentos, tá? Falei para vocês, se eu não me engano, na aula passada, do problema da globalização econômica, dos blocos econômicos, quando se fala de uma moeda única, né?
Agora aqui também nós vamos ter esse problema quando nós falamos de uma cultura única, que muito dificilmente vai ter condições de existir, vai ter qualquer possibilidade de existir, quanto ser humano não respeitar as diferenças do outro. Ah, professor, então o senhor acredita que a gente possa ter uma cultura homogênica? Cultura homogênica em que sentido? Que respeite as diferenças das outras culturas. Né? Que daí é a questão, é o que surge o multiculturalismo, mais uma vez, que é a coexistência dessas muitas culturas, né? A proteção dessas muitas culturas, porque, querendo ou não, nós precisamos delas, né? Hoje nós falamos aí de proteção de patrimônio histórico, por exemplo, de templos gregos, parte de Roma, lá do Coliseu, que são coisas históricas que, querendo ou não, refletem costumes, culturas daquele povo antigo. Da mesma forma das pirâmides no Egito, de pirâmides no México, né, do povo azteca, outras culturas do Brasil colonial, né, outras obras. Então, também essa proteção desse patrimônio histórico, cultural, né, tem toda essa questão que deve ser respeitada, até por esses direitos humanos que nós falamos na aula hoje, essa questão do multiculturalismo que nós falamos na aula hoje. Aí, então, pessoal, em relação aí ao multiculturalismo e globalização cultural, direitos humanos, alguém tem um questionamento, uma dúvida, uma ponderação? Então, vejam, né, que temos que respeitar os outros, tá? A melhor forma de concretizarmos aí o multiculturalismo, os direitos humanos, tá? É respeitando a diferença do outro, a opinião do outro, o interesse do outro, a cultura do outro, para que um dia a gente possa aí conseguir viver, talvez em paz, tá? Eu falei para vocês aí de marcos históricos importantes, então, desses direitos, né? Direitos humanos, dependência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, primeira dimensão. Segunda dimensão, as brigas, entre aspas, né, sociais, como o século XX. As questões ambientais que surgem aí com a globalização. Questões de tecnologia genética que surgem também com a globalização. Questão da paz que também surge com a globalização. E a necessidade da proteção da água potável que também surgiu recentemente. Falei para vocês das características. Falei também da classificação deles, que são aí direitos individuais, civis e políticos, sociais, coletivos e difusos, que são as três primeiras dimensões, que acabam englobando as demais. Tá? A quarta, quinta e a sexta, se nós formos ver, são direitos que já estão nas outras dimensões, mas por precisarem de uma proteção especial, elas estão aí resguardadas em um ponto específico. Tá? E esses direitos chamados de direitos humanos, eles são inerentes, né, à pessoa humana, eles decorrem, então, da dignidade humana, tá? Que a proteção desses direitos é ter uma vida digna. Então, o que eu queria passar para vocês na aula de hoje é isso. Tá? É,
Fico aberto aí a questionamentos. Relembro aí mais uma vez, né? A aula que vem é a nossa última aula, depois vai ter a revisão para a prova. Já peço para vocês, né, a questão de levantarem as dúvidas de vocês, que a revisão é quando a gente faz aquele bate-bola do bimestre inteiro, levantando os principais pontos aí, tirando as principais dúvidas, os principais questionamentos de vocês. Bom, pessoal, então, boa noite a todos, bom final de semana, boa semana. A gente se vê na próxima semana, na nossa próxima aula. Boa noite, professor. Bom final de Boa semana. noite. Boa noite, professor. Eu. Boa noite, professor. Boa noite.